Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias é meio-dia, horário aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Amém? Peço que nesse momento você separe para compartilhar esse link. Compartilhe em grupo, compartilhe com amigos, conhecidos. Compartilhe, envie para alguém. Você que já é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você envie para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você não conhece. Continue enviando e continue assistindo o Maná. Que o Maná possa fazer parte do seu devocional diário. Você tem nesse momento de oração, você tem nesse momento de leitura, e você tem que separar um momentinho para você ouvir o Maná daquele dia, para você aprender de Deus, aprender da palavra. Amém? Você que está chegando aqui, você é novo, todos os dias essa programação acontece. Todo dia ao meio-dia, horário daqui. Amém? Quer saber mais sobre as outras programações, sobre o culto de domingo, sobre Tarde da Bênção? Tem tudo no início do YouTube. Você abre o iniciar do YouTube, você entra lá no início do canal, você consegue ver todas as informações, ou tem um número aqui embaixo, que você pode enviar uma mensagem pra gente, saber como que funciona a igreja, onde que fica, se você é daqui de Campo Grande. Se você não é, você pode também participar dos cultos da igreja online. Amém? Hoje, Espírito Santo colocou no meu coração um versículo que fica em 2 Coríntios. Você não precisa abrir a Bíblia, só preste atenção nesse momento. Se você não consegue prestar atenção nesse momento, isso daqui fica gravado. Você pode assistir depois, de tarde, de noite ou até mesmo outro dia. Mas assista, fica gravado aqui no YouTube, tá bom? Você que pode prestar atenção nesse momento, preste atenção. Fica em 2 Coríntios 10, 4, o versículo que eu irei ler. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Eu já vou ler esse versículo de novo, vou até deixar aberto aqui do lado, mas eu quero que você entenda que tanto você quanto eu, quanto todas as pessoas, nós estamos sujeitos a ter essa fortaleza de raciocínio humano. Se você pode pesquisar depois, se você que está vendo no computador agora, você pode abrir uma outra aba e escrever fortaleza, para você ver o que é fortaleza, com grande e fortificado. Fortaleza é forte, é um bagulho que... como que destrói uma fortaleza? Espírito Santo, Deus, oração, intercessão. A gente vai falar sobre esse versículo aqui hoje. Vou dar um exemplo, que esse versículo, ele serve tanto para mim, tanto para você no pessoal, como para alguém que você conhece. E eu vou falar rapidamente dessas duas situações. Por exemplo, uma vez eu fui conversar com uma pessoa, que é uma pessoa que ela acredita em Deus, mas sabe aquelas pessoas que acreditam, mas não vivem o Evangelho, né? É uma falsa crença, uma falsa fé. Não, eu acredito em Deus. Você ora? Não. Você lê? Não. Você vai na igreja? Não. Então, infelizmente, essa pessoa não acredita. Ela acha que acredita. Ela não crê em Deus. Ela acha que ela crê em Deus, mas não crê. Porque se você crê em Deus, você vive o Evangelho. Você realmente vive no pessoal, oração, leitura, porque a fé de um cristão verdadeiro é manifesta através de atitudes. Então, se a sua fé não é manifesta através de atitudes, você acha que crê em Deus, mas você não crê. Mas o assunto não é esse em específico. Mas vamos lá, estava conversando com uma pessoa em específico sobre a Bíblia e tudo mais. E ela começou a mostrar um achismo dela, um pensamento dela de eu acho, eu penso, e eu fui falar, não é assim que funciona. E eu fui pela Bíblia,
Aí entrou numa discussão, o Espírito Santo falou assim pra mim: Lucas, não discute. Não discute, não vai dar em nada isso daí. Só vai dar briga, conflito, não vai dar em nada. Fica quieto. Eu falei: tá bom, beleza. E depois o Espírito Santo me ensinou. Por que não era para eu discutir? Depois eu não discuti, eu obedeci o Espírito Santo, depois ele me ensinou por que não era para discutir. Porque aquela pessoa, ela tinha um pensamento, e quando você tem um pensamento próprio, aqui a Bíblia diz, onde a gente leu, 2 Coríntios 10:4, que é uma fortaleza do raciocínio humano, é um bagulho extremamente forte, poderoso. Forte, poderoso, grande, bem estruturado, que ela defende com unhas e dentes. E nada, nenhum ser humano consegue destruir essa fortaleza. Não, a nossa força não. Negativo. Mas as armas poderosas em Deus, olha que loucura, tremendo, ainda bem. 2 Coríntios 10:4. As armas poderosas de Deus, elas sim, podem destruir essa fortaleza do raciocínio humano. Como? Intercessão, oração, jejua por aquilo. Você quer que a pessoa enxergue a luz da verdade, Cristo, a Bíblia. Ore por isso, interceda, porque ser humano nenhum é capaz de convencer outra pessoa de nada. Não tem como. O Espírito Santo mostrou que eu podia ficar 3 dias ali, mostrando na Bíblia, mostrando a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Eu podia ali ficar 3 dias mostrando. Não ia convencer. Mas, entretanto, ele me deu uma solução. Hoje eu oro por essa pessoa, graças a Deus, ela está na lista de pessoas que eu intercedo. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa, não porque eu quero estar certo, não sei o que está certo, é a palavra que está certa. Não é porque não. É porque a palavra está certa. Eu intercedo por essa pessoa, não porque eu sou bom. Cristo gerou isso em mim. Falou: você tem que interceder por ele. Não adianta brigar. Intercede por ele para ele entender Cristo. Falei: beleza. Falou. Me ajuda. Ele me ajuda. Essa pessoa, ela vai conseguir sim entender. Ver a luz do Evangelho que é Cristo, enxergar a verdade. Por quê? Porque eu convenci ela? Não. Porque o Espírito Santo destruiu a fortaleza do raciocínio humano. Destruiu o achismo, o pensamento próprio dela. Acabou. O Espírito Santo consegue, só ele pode destruir. Então, se você conhece uma pessoa que interpreta a Bíblia na maneira dela, eu acho, eu penso, assim que funciona, pessoa que nem vai na igreja, nem busca Deus, nem nada, não, é isso, ore por ela. Não discuta com ela, não tenta fazer briga, não tenta falar: ó, eu tô certo aqui pela palavra, pela Bíblia, ó, aqui como eu tô certo. Não, ora. A oração de justo é poderosa e eficaz. Você pode jejuar por ela, se intercede por ela. É tanta coisa que você pode fazer no mundo espiritual. É muito mais forte do que qualquer coisa que você possa fazer no natural. Qualquer coisa. Porque no natural você vai estar usando o que é a tua força. A oração é muito mais forte do que qualquer coisa que você possa fazer. Amém? Falei resumidamente. Isso é uma palavra bem tremenda. Falei resumidamente sobre você orar por uma outra pessoa. Agora, só que a gente tem que entender que nós também estamos sujeitos a isso. A gente tem que olhar para nós mesmos e falar: Deus, tá certo esse meu pensamento? Eu tô seguindo a direção certa? Isso é o que eu penso ou o que a tua palavra diz? Porque você muitas das vezes, sem perceber, pode estar construindo uma fortaleza do seu raciocínio humano. Você pode ter uma fortaleza agora e você não sabe. Você pode ter o seu pensamento, o seu achismo sobre a palavra, sobre alguma coisa. Você pode ter alguma coisa, detalhe, porque viver o Evangelho, a gente acha que são nas grandes coisas. Eu vivo o Evangelho, por quê? Porque eu não uso drogas. Viver o Evangelho é nos pequenos detalhes. É nos pequenos detalhes. Esses dias eu vi ter uma pessoa falando, eu não lembro quem falou, mas essa pessoa falou isso. Você não tropeça em rocha, você tropeça naquelas pequenas pedras. Quem que tropeça em rocha? Você não tropeça em rocha, você vê aquela rocha gigante, você não tropeça nela. Agora, uma pedrinha você pode tropeçar. Viver o Evangelho é nas pequenas coisas. Então, você falou: não uso droga, mas aí você tem um pensamento seu, um achismo seu, uma fortaleza gigantesca do que você pensa, do que você acha, e não do que Deus pensa, não o que Ele quer. E às vezes você não percebe. Por isso que a gente tem que olhar para nós mesmos. Falar: estou no caminho certo? Esse pensamento é meu ou é de Deus? Cristo, mostre-me
todos os pensamentos que são, que vêm de mim. Mostre para eu mudar. Porque você sim pode estar enganado. A Bíblia fala que nós temos o poder de enganarmos a nós mesmos. Sim, todo mundo, você, eu, temos sim. A gente pode se enganar. Achar que está no caminho certo, achar que está fazendo certo. Mas a gente tem que chegar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, estou fazendo certo? Olhar para si mesmo e pedir para Ele destruir toda fortaleza de raciocínio humano, porque Ele consegue. Só que você tem que deixar. Não adianta nada. Esse pensamento é meu, não. Você tem que falar: meu pensamento, Espírito Santo, o Senhor mostrou para mim, Ele mostrou meu erro, eu vi Ele, e eu gosto de pensar assim, defendo esse pensamento, mas o Senhor mostrou que é errado. Então me ajuda a vencer isso. Eu repreendo esse pensamento, lute contra ele. Você vencerá por conta de Cristo. Vou ler mais uma vez o versículo e a gente ora. 2 Coríntios 10, 4. Usamos as armas poderosas de Deus. Oração, intercessão, jejum. Você ora por si mesmo, você intercede por uma pessoa, você jejua por uma causa, seja por uma pessoa, seja por você, mas são as armas poderosas de Deus, não a sua força. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. As armas do mundo é força própria, você convencer alguém. Nada disso. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. As armas de Deus que derrubam as fortalezas do raciocínio humano. E acabar com os falsos argumentos. Tanto do próximo quanto do seu. Não é você que vai acabar, viu? O Espírito Santo que vai mostrar a verdade para ele. Assim como é ele que vai mostrar a verdade para você. Mas queira verdadeiramente. Peço que vocês fechem seus olhos, que vamos orar a respeito disso nesse momento. Amém? Deus, entramos em Tua presença em oração nesse momento, Pai. E pedimos, Deus, por nós. Nesse momento, clamamos por nós. Mostre pra gente, Pai. Mostre-me. Mostre pra gente todo tipo de pensamento próprio, todo tipo de eu acho, todo tipo de eu penso, todo tipo, Pai, de fortaleza do raciocínio humano que nós estamos construindo, ou até mesmo aquela fortaleza de raciocínio humano que já construímos. Mostre pra gente, Pai, para que nós possamos enxergar o erro, enxergar o pecado e permitir, Pai, que o Senhor nos mude. Permitir que o Senhor mude o nosso pensamento, não é mais o que eu acho, é o que o Senhor pensa. Não é o que eu penso, é o que o Senhor diz, a tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, nesse momento, eu repreendo todo tipo de pensamento próprio da sua vida, da minha vida. Eu repreendo, caia por terra agora, todo tipo de fortaleza de raciocínio humano da sua vida. Caia por terra agora, no nome de Jesus, eu repreendo. Caia por terra agora todo tipo de fortaleza do raciocínio humano que você construiu. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou para nós os nossos pensamentos errados e o Senhor gerou em nós a força para vencer cada um deles. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou para nós todo eu penso, eu acho, o Senhor mostrou para nós. E nós substituímos isso com o teu poder, com a tua força, com a tua capacidade. E nós substituímos com a tua verdade, a tua palavra. A tua palavra é que guia as nossas vidas, a tua verdade é que nos direciona, não o nosso pensamento, não a fortaleza do nosso raciocínio. Já caiu por terra agora toda fortaleza de você que está me ouvindo, seja ao vivo, seja depois no gravado. Eu repreendo essa fortaleza da sua mente, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Amém, irmãos. Amanhã, meio-dia, mais um Maná Diário. Não perca. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.